Eu me chamo Marcelo. Tenho 34 anos e trabalho como entregador há quase 8. Já entrei em prédio abandonado, hospital velho, condomínio de luxo vazio, então dificilmente alguma coisa me impressiona. Mas tem uma entrega que eu nunca esqueci. Foi em São Paulo, numa tarde chuvosa de terça-feira. Eu estava fazendo entregas por aplicativo quando apareceu um pedido estranho. Entrega em dinheiro, sem observação nenhuma, só o endereço. Quando aceitei e vi o local, achei familiar. Era o antigo edifício Joelma. Hoje ele tem outro nome, foi reformado e funciona normalmente, mas todo mundo conhece a história do incêndio dos anos 70. Eu já tinha ouvido falar, claro, mas nunca tinha entrado lá. Cheguei perto das 6 da tarde. O céu já estava escuro por causa da chuva e o prédio parecia mais silencioso do que deveria para aquele horário. O porteiro mal falou comigo, só confirmou o apartamento e apontou para o elevador. 12º andar. Entrei no elevador sozinho. Era antigo, daqueles com espelho manchado e luz branca meio fraca. Apertei o botão do 12 e fiquei olhando o celular esperando subir. O elevador começou normal. 2º, 3º, 4º, mas quando chegou no 7º andar deu uma leve travada. Nada demais, prédio antigo acontece. Só que a luz piscou e a temperatura caiu. Não foi impressão. Meu braço arrepiou inteiro, como quando você entra numa sala com ar-condicionado muito forte. O elevador voltou a subir. 8º, 9º, então parou no 10º andar. A porta abriu. Não tinha ninguém esperando. Só um corredor escuro com metade das luzes apagadas. Achei estranho, mas esperei fechar. Quando a porta começou a se fechar, ouvi passos correndo. Rápidos, vindo do corredor. Segurei a porta automaticamente, pensando que alguém ia entrar. Os passos pararam bem antes da porta. Olhei para fora. Nada. Nenhuma pessoa. Nenhum movimento. Soltei o botão e a porta fechou. Foi aí que senti o cheiro. Fumaça. Fraca no começo, depois mais forte, como fio queimando ou algo antigo pegando fogo. Olhei para o painel achando que o elevador estava com problema elétrico, mas não tinha alerta nenhum. O elevador voltou a subir, devagar demais, e então ouvi batidas. 3 batidas secas, vindas de fora do elevador, como se alguém estivesse batendo na parede enquanto ele subia. Toque, toque, toque. Pensei que fosse obra em algum andar, até perceber que o som acompanhava o elevador, na mesma altura, subindo junto comigo. Meu estômago gelou. As batidas pararam, e o espelho atrás de mim embaçou sozinho. Não foi vapor normal, foi como se alguém tivesse respirado nele. Uma marca apareceu devagar, redonda, como o desenho deixado por uma mão apoiada. Eu virei rápido, não tinha ninguém. Nesse momento, o elevador travou entre andares. A luz apagou por 2 segundos. No escuro completo, ouvi várias respirações. Mais de uma, baixas, cansadas, próximas demais. Quando a luz voltou, o elevador começou a subir sozinho novamente, mais rápido que antes. Chegou no 12º andar e abriu com um tranco. Saí praticamente correndo. O corredor estava iluminado e normal, como qualquer prédio comercial. O cheiro de fumaça sumiu na mesma hora. Entreguei o pedido para uma mulher que parecia não notar nada estranho. Antes de ir embora, perguntei: "O elevador costuma dar problema?" Ela me olhou confusa. "Não, ele foi todo trocado faz anos." Desci pelas escadas. Não tive coragem de entrar naquele elevador de novo. Quando cheguei na portaria, perguntei ao porteiro se tinha obra nos andares. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e perguntou: "Você sentiu o cheiro de fumaça?" Eu não respondi. Ele só balançou a cabeça e disse: "Acontece às vezes." Nunca mais aceitei entrega naquele prédio. E até hoje, sempre que entro em elevador sozinho, evito olhar no espelho, porque tenho medo de ver outra marca aparecendo atrás de mim.
Meu nome é Bruno, tenho 21 anos e até 2 anos atrás eu achava que histórias sobrenaturais eram só coisa da internet. Eu moro com minha mãe numa casa simples, num bairro tranquilo. Sempre tivemos cachorro e o meu era um poodle branco chamado Toby. Ele estava com a gente desde filhote, praticamente cresceu comigo. Era daqueles cães grudados no dono, dormia no meu quarto, seguia pela casa inteira, tinha mania de arranhar a porta quando queria entrar. Eu conhecia cada comportamento dele, cada som. Por isso percebi quando começou a mudar. Tudo começou depois que viajei com os amigos para um sítio afastado durante um fim de semana. O lugar ficava perto de mata fechada. A gente fez trilha, fogueira, aquelas coisas normais. Na última noite ouvi algo andando perto da casa, mas achei que fosse animal do mato. Quando voltei para casa na segunda-feira, Toby veio me receber, mas não pulou em mim como sempre fazia. Ele só ficou parado, me olhando. O rabo não balançava. Os olhos pareciam atentos demais. Achei que ele tivesse doente ou bravo por eu ter viajado, então ignorei. Naquela noite começou a primeira coisa estranha. Toby sempre dormia na cama comigo, mas ficou sentado no chão, encarando a porta do quarto por horas. Não piscava quase. De madrugada acordei com um rosnado baixo. Não era o rosnado normal de cachorro assustado. Era profundo, contínuo, quase vibrando. Quando sentei na cama, ele parou e virou lentamente a cabeça para mim. Foi aí que senti um desconforto estranho. Era como se ele estivesse avaliando, não olhando como cachorro olha, olhando como gente olha. Nos dias seguintes, o comportamento piorou. Ele parou de latir para visitas, mas ficava observando cada pessoa que entrava na casa, seguindo com os olhos sem mover o corpo. Às vezes eu chamava pelo nome e ele demorava alguns segundos para reagir, como se estivesse lembrando quem era. Uma noite levantei para beber água e encontrei Toby sentado no corredor escuro, de costas para mim, imóvel. Toby. Ele virou a cabeça devagar demais. O corpo ficou parado, só o pescoço girou. Aquilo me deu um arrepio imediato. Alguns dias depois aconteceu o que me fez realmente assustar. Eu estava jogando no computador quando ouvi passos no quintal. Pensei que fosse alguém passando pelo muro. Toby começou a andar pela casa inquieto, mas não latia. Fui até a janela e olhei para fora. Não tinha ninguém. Quando voltei para o quarto, Toby não estava mais lá. Procurei pela casa inteira. Nada. Abri a porta do quintal e chamei várias vezes. Silêncio. Então ouvi o portão ranger atrás de mim. Virei. Toby estava sentado perto do muro, me olhando, mas tinha algo errado. O corpo parecia maior, esticado demais, e os olhos refletiam a luz de um jeito estranho, amarelado. Ele não veio quando chamei, só ficou parado. Naquela mesma noite comecei a pesquisar comportamentos estranhos em animais e acabei caindo em relatos indígenas norte-americanos sobre algo chamado skinwalker, entidades que imitam animais ou pessoas depois de contato na mata. Eu ri da ideia no começo, até perceber outra coisa. Toby tinha parado de comer ração, mas a comida desaparecia do pote durante a madrugada. E eu comecei a ouvir passos dentro de casa, mesmo quando ele estava trancado no quintal. Passos mais pesados que os dele. A pior noite aconteceu uma semana depois. Acordei com o som de alguém arranhando minha porta, igual Toby fazia quando queria entrar. Já vou, calma. Abri a porta, o corredor estava vazio. Olhei para o quintal pela janela. Toby estava lá fora, sentado, me olhando fixamente através do vidro. No mesmo instante ouvi o arranhão, atrás de mim, dentro do quarto. Eu congelei. O som parou. Quando virei, não tinha nada, mas o cheiro era forte, terra molhada e algo podre. Na manhã seguinte, levei Toby para a casa de um tio que mora em outro bairro. Inventei desculpa dizendo que ele precisava de espaço. Nunca mais trouxe ele de volta. Meu tio disse que depois de alguns dias, o cachorro voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas até hoje, eu não consigo esquecer uma coisa. Na última noite, antes de levá-lo embora, acordei e vi Toby parado ao lado da minha cama.
muito perto do meu rosto, observando enquanto eu dormia. E eu tenho absoluta certeza que ele estava sorrindo. Sei que parece história inventada para botar medo ou zoar com a cara de quem ouve, mas eu sei o que vivi e sei que foi real, mesmo eu não sabendo explicar. Olá a todos que acompanham esse canal na internet. Me chamo Sebastião, mas todo mundo me chama de Tião. Hoje tenho 72 anos e essa história aconteceu quando eu ainda era moço, lá pelos meus 20 e poucos, trabalhando na roça do meu pai. Quero deixar claro que não tenho motivos para mentir, mas também não faço mais questão que alguém acredite. Apenas quero compartilhar minha história. Pois bem, naquela época a vida era simples. Acordava antes do sol, cuidava dos animais, carpia a terra e só voltava para casa quando o céu já estava ficando vermelho no fim da tarde. A gente morava numa propriedade afastada, cercada por pasto e um milharal grande que balançava o tempo todo com o vento. Não tinha luz elétrica ainda, só lampião e fogão a lenha. O dia estranho começou normal. Eu estava arando a terra perto do milharal quando percebi os animais inquietos. As galinhas correram para o galinheiro sem motivo e os cachorros começaram a ganir baixo, coisa que eles só faziam quando sentiam onça por perto. Olhei para o céu achando que vinha tempestade. Foi aí que vi um objeto parado bem alto, silencioso demais para ser avião. Era arredondado, meio prateado, refletindo o sol forte da tarde. Não piscava luz, não fazia barulho nenhum. Só ficava ali, parado. Fiquei olhando por vários minutos, tentando entender. Pensei que fosse balão, mas ele não se mexia com o vento. De repente, o objeto desceu um pouco, rápido demais, e depois disparou para o lado, sumindo atrás das nuvens num segundo. Eu lembro de ter ficado com o corpo todo arrepiado. Contei para o meu pai quando voltei para casa, mas ele riu e disse que eu devia estar cansado do sol. A noite chegou quieta demais. Depois da janta, sentei na varanda, como sempre fazia. O céu estava limpo, cheio de estrela, mas o silêncio era estranho. Nem grilo cantava direito. Lá pelas 10 da noite eu de passos no quintal. Passos leves, pisando devagar na terra seca. Achei que fosse algum animal mexendo no milho, então peguei a lanterna e fui olhar. Assim que iluminei o quintal, vi movimento perto da cerca. No começo pensei que fosse uma criança. Era pequeno, magro, parado de lado. Dei mais 2 passos para frente e levantei melhor a luz. E aí eu vi direito. Não era criança. O corpo era fino demais, braços compridos caídos ao lado, pele lisa de cor cinza clara, quase sem brilho. A cabeça era maior do que o normal e os olhos grandes demais, negros, sem branco nenhum. Ele ficou imóvel me olhando. Eu também não consegui me mexer. Não senti raiva nem ameaça, só um medo profundo, daqueles que travam o corpo inteiro. A lanterna tremia na minha mão. Por alguns segundos ninguém fez nada. Então ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse me observando com curiosidade. E correu. Mas não correu como gente. Os movimentos eram rápidos e leves demais, quase deslizando. Ele atravessou o quintal em poucos passos e entrou no milharal. As folhas começaram a sacudir forte enquanto algo passava por dentro, seguindo em linha reta até desaparecer completamente. Corri até a beira do milho, mas não tive coragem de entrar. O silêncio voltou na mesma hora. No dia seguinte, procurei pegadas. Só encontrei marcas rasas, difíceis de entender, como se algo muito leve tivesse pisado ali. Contei para minha família, depois para os vizinhos. Ninguém acreditou. Disseram que era sonho, sombra, imaginação, até brincaram comigo por anos por causa disso. Com o tempo parei de falar, mas nunca esqueci uma coisa. Naquela mesma noite, antes de dormir, olhei pela janela do quarto em direção ao milharal e tive a sensação clara de que algo ainda estava lá dentro, observando a casa, esperando. Nunca mais vi aquilo de novo. E às vezes penso que talvez ele não tenha vindo por acaso, mas que também queria ser visto.
Boa noite a todos. E digo boa noite porque, pelo que percebi, os vídeos desse canal são sempre postados nesses horários. Meu nome é Larissa, tenho 21 anos e isso aconteceu no ano passado, onde moro, aqui mesmo em Curitiba. Eu fazia faculdade no período da noite e voltava para casa sempre pelo mesmo caminho. Pegava o ônibus perto das 10h30, descia num ponto quase vazio e caminhava umas 3 quadras até chegar em casa. Nunca tive medo daquele trajeto. Era bairro residencial, ruas iluminadas, movimento normal até certo horário. Mas naquela noite, tudo parecia diferente desde o começo. O ônibus estava mais silencioso que o normal. Poucas pessoas dentro, ninguém conversando. Do lado de fora, uma neblina leve começava a cobrir as ruas, coisa comum aqui, mas naquele dia parecia mais densa. Desci no meu ponto por volta das 11h15. Assim que o ônibus foi embora, percebi o silêncio. Nenhum carro passando, nenhum cachorro latindo, só o som distante do vento. Comecei a caminhar olhando o celular como sempre fazia, até sentir aquela sensação estranha de estar sendo observada. Sabe quando o corpo percebe antes da cabeça? Levantei o olhar. No outro lado da rua, parado sob um poste de luz fraca, estava um cachorro. Grande, muito maior que qualquer cachorro comum de rua. A primeira coisa que notei foi a cor, completamente preto, sem nenhuma mancha, como se a luz não refletisse direito no pelo dele. Pensei que fosse um cão perdido e continuei andando. Ele também começou a andar, no mesmo ritmo que eu. O som das patas não combinava com o tamanho dele, quase não fazia barulho. Apertei o passo. Ele acompanhou. Foi aí que senti o medo de verdade. Olhei de novo e percebi algo errado nos olhos. Mesmo à distância, eles pareciam brilhantes demais, não como reflexo de luz, mas como se tivessem brilho próprio. Parei de andar. O cachorro também parou. Ficamos alguns segundos imóveis, só nos encarando através da rua vazia. Tentei rir de nervoso, pensando que era impressão minha. Dei mais alguns passos em direção à esquina. Quando virei a cabeça novamente, ele já não estava do outro lado da rua. Estava atrás de mim, muito perto. Eu não ouvi ele atravessar, não ouvi correr, nada, só senti a presença. O coração começou a bater tão forte que achei que ia passar mal. Continuei andando sem olhar diretamente, mas conseguia vê-lo pelo canto do olho acompanhando cada passo meu. O ar parecia mais frio ao redor dele. Quando passei por uma área mais escura da rua, ouvi um rosnado baixo, grave, profundo demais para um cachorro comum. Criei coragem e virei o rosto. Ele estava me olhando fixamente. Os olhos agora estavam claramente vermelhos, brilhando na escuridão. A boca semiaberta mostrava dentes longos demais e por um segundo tive a impressão de que havia fumaça saindo da respiração dele no ar frio. Eu congelei. E então lembrei do que minha avó dizia sobre o cão infernal, uma aparição que surge em encruzilhadas ou caminhos solitários. Sem pensar, comecei a rezar baixinho enquanto caminhava. O rosnado parou. Quando cheguei perto do portão da minha casa, senti que ele tinha parado atrás de mim. Abri o portão correndo e entrei sem olhar. Só depois de fechar tive coragem de virar. A rua estava vazia, completamente vazia. Nenhum cachorro, nenhum som, nada. Achei que tivesse sido medo ou cansaço, até perceber uma coisa. No chão úmido da calçada, bem onde eu estava segundos antes, havia marcas de patas, grandes demais, fundas demais, e elas terminavam exatamente diante do meu portão, como se a coisa não pudesse passar dali. Nunca mais vi aquele animal, mas desde aquela noite eu evito voltar sozinha à tarde da faculdade, e rezo para nunca mais ter uma experiência parecida. Obrigada pelo espaço para compartilhar meu relato e desejo sucesso ao canal Relatos da Escuridão.
Meu nome é Ana, tenho 26 anos e só recentemente consegui falar sobre isso sem sentir medo ou achar que eu estava ficando louca. Hoje eu entendo o que aconteceu comigo quando era mais nova, mas aos 15 anos eu só era uma menina assustada tentando explicar algo que ninguém queria ouvir. Desde pequena eu percebia coisas diferentes das outras pessoas. Não eram visões claras o tempo todo, nem vozes como em filme. Era mais uma sensação constante, presenças, mudanças no ambiente, arrepios sem motivo, sonhos que depois aconteciam de verdade. Minha mãe dizia que eu tinha a imaginação forte. Meu pai dizia que era fase. Eu tentei acreditar neles, até a vizinha começar a frequentar nossa casa. Ela se chamava Dona Lúcia, era amiga da minha mãe e aparecia quase toda tarde para conversar na cozinha, tomar café e falar da vida. Por fora era uma mulher comum, educada, sempre sorridente. Mas na primeira vez que a vi entrar, senti algo errado. Antes mesmo dela cruzar o portão, o ar da casa ficou pesado. Não era medo ainda, era como quando o tempo fecha antes de uma tempestade. E então eu vi, atrás dela, não exatamente colado, mas próximo demais. Era uma sombra mais escura que o próprio ambiente, com forma humana, alta e inclinada, como se estivesse sempre curvada sobre os ombros dela. Não tinha rosto definido, só uma região mais densa onde deveriam estar os olhos. Eu achei que fosse imaginação, até perceber que aquela coisa olhou para mim. Naquele instante senti um frio tão forte que comecei a tremer. Corri para o quarto e fiquei lá até ela ir embora. Nos dias seguintes aconteceu de novo. Sempre que Dona Lúcia chegava, aquela presença vinha junto. Às vezes ficava parada atrás dela, outras caminhava pela casa lentamente, observando tudo. O pior era que ninguém mais reagia. Minha mãe ria, conversava normalmente, enquanto eu sentia dor de cabeça e enjoo sem explicação. Um dia tomei coragem e contei. Disse que tinha uma coisa acompanhando a visita. Meus pais acharam que eu estava vendo filme demais. Meu pai chegou a brigar comigo, dizendo para eu parar de inventar histórias sobre as pessoas. Eu comecei a duvidar de mim mesma, mas as manifestações ficaram mais fortes. Quando Dona Lúcia estava na sala, objetos pequenos estalavam, lâmpadas piscavam e eu escutava sussurros baixos que não vinham de lugar nenhum específico. Uma tarde, quando eu tinha 15 anos, aconteceu algo que nunca esqueci. Eu estava passando pelo corredor quando vi a vizinha sentada à mesa com minha mãe. Parei na entrada da cozinha e percebi que a coisa não estava atrás dela daquela vez. Estava ao lado, mais nítida, alta, magra demais, com braços compridos que pareciam envolver os ombros dela como alguém possessivo. A sombra se movia devagar, como se respirasse junto com ela. Então virou o rosto na minha direção. Eu senti uma pressão enorme na cabeça, como se alguém estivesse tentando me empurrar para fora dali. A xícara da minha mãe rachou sozinha sobre a mesa naquele momento. Eu gritei. Meus pais disseram depois que eu tive uma crise de ansiedade, mas naquela noite tive um sonho muito vívido. Uma mulher vestida de branco me dizia que eu não estava errada, apenas não sabia ainda proteger minha visão. Anos se passaram. Eu cresci tentando ignorar aquilo até começar a ter crises de ansiedade frequentes e sonhos repetidos com pessoas que eu nunca tinha visto. Foi já adulta, aos 23 anos, que aceitei o convite de uma amiga para visitar um terreiro de Umbanda. Assim que entrei, senti algo que nunca tinha sentido antes. Silêncio interno. Paz. Uma das dirigentes olhou para mim e disse antes mesmo de eu falar qualquer coisa: "Você vê desde pequena, né?" Foi a primeira vez que alguém não duvidou. Lá aprendi que aquilo que eu via podia ser chamado de muitas formas: obsessores, espíritos desequilibrados, quiumbas, nomes diferentes para energias presas a pessoas fragilizadas. Aprendi também que clarividência não é castigo, é responsabilidade. Hoje trabalho minha mediunidade dentro do terreiro, com orientação e proteção. Não vejo tudo o tempo todo, mas quando percebo presenças, já não sinto o mesmo medo daquela menina de 15 anos. Anos depois, encontrei Dona Lúcia novamente na rua. Ela parecia mais leve, diferente.
e pela primeira vez ela estava sozinha. Nada a acompanhava. Naquele dia eu entendi uma coisa importante. O problema nunca foi enxergar. O problema foi crescer num mundo onde ninguém queria acreditar que algumas pessoas realmente veem além. E às vezes penso naquela sombra que me encarou na cozinha, porque tenho a sensação de que ela não estava brava por eu vê-la. Estava surpresa, como se não esperasse ser vista. Sei que o que vou contar aqui pode parecer estranho demais para ser verdade. Mas sei também que tem muita gente que passou por situações com o sobrenatural que irão acreditar em mim. E eu sei o que vivi naquela noite. Eu tinha 19 anos quando aconteceu. Na época, eu participava ativamente da igreja que frequentava desde criança. O grupo de jovens organizou um retiro espiritual em um sítio afastado, daqueles cercados por mata e silêncio, ideal para oração e reflexão. A proposta era passar o fim de semana longe da cidade, sem celular, focando apenas em atividades espirituais. No começo foi maravilhoso. Louvores, conversas, dinâmicas, todo mundo animado. O lugar era bonito, simples, com um salão principal e várias barracas montadas perto da mata. Na segunda noite, fizemos uma vigília de oração. Ficamos até tarde cantando e compartilhando testemunhos. Lembro que muitos estavam emocionados, alguns chorando, dizendo sentir uma presença forte de Deus ali. Mas comigo aconteceu algo diferente. Quando a vigília terminou, por volta da meia-noite, senti um cansaço estranho. Não era sono normal, era como se o ambiente tivesse ficado pesado de repente. Fui para a barraca dividida com outras 2 meninas. Elas dormiram rápido, mas eu não conseguia me relaxar. O silêncio do sítio era profundo demais, quebrado só pelo vento nas árvores. Foi quando ouvi passos, lentos, do lado de fora da barraca. Achei que fosse algum líder verificando se estava tudo bem, mas os passos não paravam, ficavam circulando, sempre próximos demais. "Tem alguém aí?" perguntei baixo. Nenhuma resposta. Os passos pararam exatamente atrás da minha cabeça, do lado externo da barraca. O tecido afundou levemente, como se algo estivesse encostado ali. Meu coração disparou. Achei que fosse brincadeira de alguém, então peguei a lanterna e abri o zíper rapidamente. Não tinha ninguém. Só a mata escura. Voltei a deitar tentando ignorar, mas poucos minutos depois senti algo pior. Um frio intenso dentro da barraca. Não era vento, era localizado, como se alguém estivesse ali dentro comigo. Abri os olhos e vi. No canto oposto da barraca, onde a luz da lua entrava fraca, havia uma forma escura, mais alta que uma pessoa sentada. Não dava para ver detalhes do rosto, mas parecia uma silhueta humana, distorcida, alongada demais. Ela não se movia, só estava ali, observando. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Meu corpo inteiro ficou pesado, como se eu estivesse presa dentro de mim mesma. O ar ficou difícil de respirar. Então, ouvi algo. Não exatamente um som, mas um pensamento que não parecia meu. Uma sensação de raiva e tristeza misturadas, como se aquela presença não pertencesse àquele lugar. Comecei a orar mentalmente, repetindo tudo o que lembrava. Aos poucos consegui mover os dedos, depois o corpo inteiro. Quando finalmente sentei, a forma pareceu recuar lentamente, até desaparecer na escuridão da barraca. No mesmo instante, o frio sumiu. Minhas amigas continuavam dormindo profundamente, sem perceber nada. Saí da barraca tremendo e fui até o salão principal, onde um dos líderes ainda estava acordado. Quando comecei a contar, ele ficou sério e perguntou: "Você sentiu medo ou opressão?"
Eu respondi que parecia algo pesado, como se quisesse me calar. Ele apenas disse que em momentos espirituais intensos, nem todas as presenças que se aproximam são boas. Na manhã seguinte, descobri que outra menina teve pesadelos fortes naquela mesma noite, dizendo ter visto uma sombra perto das barracas. Nunca mais participei de retiros em mata fechada. Hoje continuo tendo fé, mas aprendi que experiências espirituais não são sempre confortáveis. Algumas noites ainda acordo lembrando daquela sensação, não da aparência da entidade, mas do olhar. Porque mesmo sem ver olhos, eu tinha certeza absoluta de que ela estava me encarando. E o mais estranho é que por um instante tive a sensação de que ela não apareceu por acaso. Parecia que estava esperando alguém que pudesse percebê-la, e naquela noite fui eu. Agora que você ouviu, elas sabem onde você está. Curta e comente, antes que elas voltem. E se conseguir dormir essa noite, nos encontramos no próximo relato.